Continuando, estamos na parte 3 desse estudo que nós estamos fazendo sobre como nós podemos ajudar os nossos filhos nesse momento, né, do abuso das telas, né? E nós estamos abordando alguns pedaços desse livro aqui, ó, que é o livro A Fábrica dos Cretinos Digitais, de Michael Desmurger, e é muito interessante. E aí ele também faz um comentário sobre o sono, que é o que nós vamos falar agora. Enquanto a gente dorme, o cérebro trabalha, tá? E o problema é que nós não dormimos para descansar. Dormimos porque existem tarefas que o nosso cérebro não pode realizar quando nós estamos ativos e acordados. Exemplo, ele dá um exemplo interessantíssimo. Imagina um supermercado no primeiro dia de promoções e liquidação. Imagina lá um Black Friday, né? Logo após a abertura, entra um monte de gente e ataca aquelas prateleiras. Mercadorias são retiradas das estantes, outras são deslocadas, tira daqui, põe ali, outras são quebradas, suja tudo, né? Detritos, lixo se espalha pelo chão. Ocupadíssimos, os empregados tentam limpar tudo rapidamente, né? Eles correm para reabastecer as prateleiras, removem alguns entulhos, respondem as perguntas dos clientes, passam, né, as mercadorias lá no caixa, etc. Apesar de todo o esforço, porém, né, a situação é um caos, né? Cai a noite e então é hora de fechar. E aí o que acontece? Os clientes vão embora e a calma retorna. E aí os funcionários podem, então, né, reparar aqueles danos. Eles resgatam o que ainda é possível. Limpam o chão, abastecem as estantes, fazem o inventário dos estoques, né? Fecham os caixas, preparam a abertura para o dia seguinte. O nosso organismo, ele fala brilhantemente, né? É um pouco como esse supermercado. Durante o dia, os funcionários neurais do nosso cérebro se apressam para controlar o frenesi constante. Qualquer trabalho de base se revela impossível. Depois chega a hora do fechamento, quando vem então o sono. O cérebro fica liberado de uma boa parte do fardo e pode se dedicar às suas missões essenciais de manutenção. Olha só, o corpo está restaurado. As memórias são processadas e arquivadas. São tudo que estudamos, que lemos, que aprendemos. É nessa hora que elas vão ser processadas e arquivadas nos seus devidos lugares, guardadas. Aprendizados assimilados, crescimento estimulado, olha aí o crescimento estimulado, infecções e doenças são combatidas durante o sono, e etc. Ao final da noite, pronto. A máquina está pronta para funcionar e enfrentar o dia que nasce. Então é à noite que a imunidade, que tudo que a gente entrou de vírus, de bactéria, tudo isso começa a ser acionado. Porque durante o dia não consegue ser feito. É durante o sono, né? As portas se abrem. O sono cessa. Imagina, olha aí, que o período de fechamento, ou seja, do sono, seja curto, perturbado, para permitir a realização completa dessa manutenção necessária. Não acontece, né? Nem tudo é possível ser feito, porque não foi um pequeno tempo. Você sabe quantas horas, hoje eu estava fazendo esse estudo, essa pesquisa, e vi quantas horas cada um, pela idade, né? Nós precisamos de sono. De 1 a 2 anos é de 11 a 14 horas. De 3 a 5 anos é de 10 a 13 horas. De 6 a 12 anos é de 9 a 12 horas. De 13 a 18 anos é de 8 a 10 horas. Adultos de 18 a 25 anos, de 7 a 9 horas, mais ou menos, né? E de 26 até 64 anos, de 7 a 9 horas. E acima de 65 anos, eu já tenho 60, então eu tenho que estar entre 7 e 9, né? Mas acima de 65 anos, de 7 a 8 horas. Essa é a quantidade de sono, né, que nós deveríamos ter. Agora, você imagina, se nosso sono é curto, interrompido, né, como é que vai agir, como o nosso corpo, o físico vai se preparar para o dia seguinte. Gente, um dia que a gente não dorme
poucas horas, porque não deu tempo, fizemos alguma coisa, tudo bem, né? Mas imagine isso cronicamente, vai afetar tudo, né? Não importa se nós somos crianças, adolescentes ou adultos, quem não dorme bem e o bastante não pode funcionar corretamente, simples assim. Estudos mostram que a carência do sono afeta o funcionamento da memória, da atenção e no processo de amadurecimento cerebral. Aí chegou o nosso ponto. E foi feito um estudo, gente, com 16 mil jovens. 16 mil jovens, né? 20%, 25% com risco de depressão e 20% com pensamento suicida. A ausência do sono causa problemas no cérebro relacionado às emoções. Pois é. Nesse mesmo estudo, em 6 meses, os jovens com peso normal, eles ficaram obesos. Sabe por quê? Porque o risco triplicou por falta do número correto de horas de sono. Isso se deve à desregulação bioquímica. Se não consegue repor a manutenção durante o sono, desregula bioquimicamente o corpo inteiro e acaba gerando obesidade, principalmente os hormônios, né? Pois é. Então, o sono, a ausência do sono, quando nós não temos o sono suficiente, vai afetar, vai induzir fome, vai afetar a atenção, vai afetar a tomada de decisão, a memorização, a maturação do cérebro e desenvolvimento cognitivo nas crianças, né, que estão formando o cérebro, a criatividade, né, quando vai resolver um problema mais complexo, resultados escolares ficam afetados, a produtividade no trabalho para os adultos, para aqueles que já trabalham. Na parte das emoções, isso é a cognição, tá? O sono afeta todas essas áreas cognitivas. E as emoções? Dá desordem emocional, depressão, suicídio, ansiedade. Quantas pessoas andam ansiosas ultimamente, né? Impulsividade, hiperatividade, transtorno comportamentais, agressividade. E na área da saúde, na parte da saúde, a falta de sono, o sono, né, vai dar obesidade, diabetes tipo 2, risco cardiovascular com hipertensão, infarto, respostas imunológicas inadequadas, integridade celular, em particular a correção dos danos que o nosso corpo inflige diariamente no DNA. E aí, ó, integridade celular fica comprometida. Mortalidade, acidente de trânsito, né, no trabalho e risco de demência. Pois é, a demência cada vez mais alterando. Tudo isso, gente, pela falta, né? Essa falta de sono. Nós temos aí o hormônio do sono, chamado melatonina. E a sua secreção depende das características da luminosidade, né? Quando a noite cai, as luzes emitidas pelas telas levam o cérebro a acreditar que ainda é dia. E aí o que acontece? Inibe a produção de melatonina e, por fim, atrasa então o adormecimento, né? Um estudo recente mostra que 50% dos jovens adultos respondem chamadas SMS, e-mails ou consultam seus celulares ao menos uma vez no meio da noite. E nesse mesmo estudo verifica que o impacto sobre o sono das crianças entre assistir ativamente ou passivamente, isso é outra coisa, né? Assistir passivamente é enquanto a criança está presente e quem está assistindo são os pais. E a criança faz outra coisa enquanto a TV está ali funcionando próxima, né? Eu não deixo ela ficar assistindo TV, mas você está assistindo e ela está presente, né? Então isso também funciona como nocivo para essa criança. 2 horas antes de se deitar, o sono fica perturbado. A memorização decai, mesmo quando ela é um assistidor de TV passiva, né? A linguagem era comprometida, tem dificuldade de aprendizado. Fizeram também com os videogames, né? Piorou. 60 minutos de videogame de ação, putz, isso complicou demais nesse estudo. Ele mostra
que 1 hora após ter feito a lição de casa, porque eles determinaram que você pode fazer aquele estudo, aquela recreação, lembra, de 30 minutos, né, até 60 minutos, pode ser feita 1 hora depois de ter feito a lição de casa, tá? Não pode ser imediatamente. E 2 horas antes de se deitar. Então, esse foi as regras lá na Europa que eles definiram, né? Pode fazer a recreação desde que seja 1 hora depois da lição de casa e 2 horas antes de se deitar. Muito bem. E aí eles apresentaram que quando eles estavam dentro dessa regra, fazendo o jogo de videogame, de ação, o déficit existia, um déficit enorme. Há uma diminuição, gente, da memória de 30%. Imagina isso, um acúmulo de vários anos. Né? Fora que os games, ele tem um estímulo de compensa e recompensa. O nosso cérebro, ele funciona que nem o dos ratinhos do laboratório. Você estudou isso na escola, né? Eles sacrificavam, né, as necessidades básicas dos ratinhos de alimentação, de reprodução, toda vez que eles aprendiam que se eles colocassem a patinha ali no pedal, eles tinham um estímulo no cérebro, né, de recompensa, naquela região da recompensa no cérebro do ratinho. Então eles preferiam botar a patinha do que comer. Preferiam botar a patinha naquele lugar do que se reproduzir. Olha só, os ratinhos preferiam esse estímulo de recompensa quando eles colocavam a patinha, era tudo na vida deles, né? E, gente, os games, eles são feitos por engenheiros que sabem como ativar os nossos cérebros nessa região de recompensa, deixando, entre aspas, pseudo-felizes, pois causam depois um sofrimento psíquico. Se não tem, começa a ter a depressão, a ansiedade, dor de cabeça, até pensamentos suicidas. Percebem o quanto, né, tudo isso é muito sério? Nós vamos começar na parte 4, logo em seguida, falando das outras regras, né? Lembra que eu falei que eram 6 regras? Nós estamos só na segunda, ainda tem as outras pra gente falar e nós falamos na próxima etapa.